Paz seja com cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Ontem nós fechamos aí mais 4 verdades. Nós falamos da segunda verdade, que a imaturidade espiritual é a causa de muitos problemas na vida da igreja. Quantos se lembram disso? Depois nós falamos da terceira verdade, que Deus que dá o crescimento, e falamos da importância de você trabalhar, mas não ficar ansioso pelo fruto, deixar Deus no tempo dele produzir o fruto, para nenhuma guerra tomar conta da tua alma, da tua vida. Depois nós falamos da quarta verdade, somos cooperadores. Amém? Depois nós falamos da quinta verdade, fechamos com a quinta verdade ontem. Nós somos transformados à sua imagem quando o contemplamos. Só para lembrar, não é suficiente ver a glória. Vocês guardaram isso? Nós precisamos contemplar a glória de Deus. No rosto de Jesus, a gente precisa de fato admirar Jesus e queremos de todo o coração nos parecer com Ele, mesmo que isso contrarie os nossos conceitos, tenha que remover nossos valores humanos. Amém? E hoje nós vamos falar então vamos começar com a sexta verdade. A sexta verdade é: necessitamos o quê? Hoje está de manhã, vocês já acordaram, estão fortes. Alguns vieram caminhando, que eu vi aí pelo caminho aí. Então tem gente que não apenas despertou, mas veio caminhando. Quem é que veio caminhando para cá? Aí todo mundo tá jóia. Então vamos falar forte então. Necessitamos o quê? Nós necessitamos ser bem alimentados para crescer. A Bíblia diz isso. 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai o quê? Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, através desse leite, vos seja dado o quê? Vos seja dado o quê? Para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O Senhor é bom. Amém ou não? Amém? Você observa essa instrução de Pedro? Esse texto é muito interessante, esses versículos são muito interessantes. Eu gostaria de conceituar para vocês essa alimentação boa. Eu quero dividir em 3 partes. Primeira coisa importante é que nós devemos estar limpos. Não é diferente quando tem uma criança no quintal brincando, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, e de repente a mamãe chama para o almoço. Aí ele chega todo suado, às vezes todo sujo, não é assim? E dependendo do estado do anjinho,
a mamãe vai dizer assim: lava as mãos, ou então vai tomar banho, meu filho. Aqui você não senta assim não. E aí ele tem que se limpar primeiro. Conosco não é diferente. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós precisamos estar em primeiro lugar limpos. Limpos. Ninguém vai comer bem à mesa de Deus sem estar limpo. Ninguém. Ele diz: despojando-vos. E aí ele fala de uma sujeira: maldade, hipocrisia, invejas, toda sorte de maledicência. E aí você está pronto para se alimentar. Eu quero dar uma nota sobre esse assunto. Minha nota é a seguinte: comumente as igrejas evangélicas recebem pessoas que vêm de outras igrejas ou denominações diferentes, comumente. Aí recebe o irmão que veio e tal. E é muito comum também a liderança evangélica não sentar com essa ovelha e descobrir o real motivo daquela transferência. E é muito comum você inserir no corpo gente que não está reconciliada com o corpo de Cristo. Ou seja, gente que brigou em algum lugar, arrumou uma confusão, tá? E não se reconciliou. Aí vem cheio de maldade para o nosso meio, de hipocrisia, aquela máscara de santo, né? De maledicência, falando mal de todo mundo, falando mal da outra liderança, falando mal dos irmãos. E essa pessoa chega entre nós desse jeito, a gente pensa que ela vai, porque nós somos melhores, né? Nós somos uma igreja mais espiritual, então a gente vai dar jeito nessa alma. Então ela vai, o que ela comer aqui vai ser uma bênção, vai crescer, que é uma beleza. Vai não, amado. Vai não. Jesus, ele estabeleceu um padrão para o nosso relacionamento, e o padrão dele é: necessitamos estar reconciliados em todo o tempo. Todo o tempo. Se teu irmão te ofendeu, vai a ele. Mateus 18. Se teu irmão está ofendido, vai a ele. Mateus 5. Jesus não deixa brecha, ele não deixa possibilidade. Se você foi a pessoa que ofendeu, ele diz: olha, a tua oferta não é mais importante que teu irmão. E se você foi a pessoa ofendida, ele diz: olha, assim como aquele pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida, eu vos digo: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouviu, ganhaste teu irmão. Se não ouviu, vai com 2 testemunhas. Ou seja, você não pode desistir do teu irmão nunca. Essa história que as pessoas contam, que dizem: eu não fui falar de fulano porque eu já conheço fulano, ele não vai me ouvir. Eu não fui falar porque eu já conheço esse rebanho, já conheço meu povo, já conheço essa igreja. Isso tudo é desculpa para não andar segundo a palavra de Deus. Tudo desculpa. Jesus, eu quero ver você dizer isso para Jesus, que você não foi porque a outra pessoa não vai te ouvir. Quero você dizer isso para o Senhor: eu não fui porque ele já conheço, ele não vai me ouvir. Deus, ele tem nos ensinado, ele mesmo, a perguntar antes de qualquer coisa, a ir até o pecador. Adão pecou, Deus foi Adão e arguiu ele: por acaso você fez aquilo que eu falei para você não fazer? A Caim matou Abel, Deus foi até Caim também: Caim, onde é que está o teu irmão? Deus sempre vem, mas Deus já não sabia onde estava o irmão dele? Deus já não sabia que Adão tinha pisado na bola? Por que Deus perguntou? Porque Deus quer nos ensinar como fazer, como julgar, como tratar. Se tiver teu irmão pecado, vai arguí-lo. Então, se nós recebemos uma pessoa suja, não adianta, não resolve colocar a melhor mesa para ela e dar a melhor comida, porque ela não vai crescer, ela não vai se alimentar adequadamente. Quantos me entendem? Amém? É necessário despojar, limpar. Limpa, depois sim, aí sim, nós vamos comer.
Segundo ponto, que também está dentro desse versículo, é a importância de você desejar ardentemente a comida. Ardentemente. Olha, queridos, não existe coisa que motiva liderança, pastores, mais do que o desejo de uma ovelha, do verdadeiro alimento, de comer bem. Olha, eu viajo bastante. Eu vou a alguns lugares que a vontade é não sair de lá, não ir embora. Por quê? Porque existem pessoas tão famintas, hambrientas, tão desejosas do leite genuíno, que você fica constrangido a ficar ali, a morar ali. A tua vontade é ficar aqui, meu Deus, não vou nem embora. Algumas igrejas que nós plantamos no Brasil e fora dele, nasceu por essa gente faminta, de Deus, da palavra, que te constrange. Você fica assim, meu Deus, eu não posso ir embora. Faz uma vigília, faz outra. O pessoal tem disposição de ficar a noite inteira te ouvindo, no dia seguinte sair para trabalhar, depois voltar, com frio, qualquer frio, menos, abaixo de zero, eles vão com criança pequena, e eles vão para te ouvir, não importa a hora, não importa o frio, eles têm fome de Deus. E quando alguém deseja ardentemente a palavra, constrange qualquer coração para alimentar. E em alguns lugares eu digo assim, meu Deus, eu tenho que ir embora. Mas a vontade é ficar. Eu acho que alguns entendem bem o que eu estou falando aqui, alguns de vocês, porque vocês também saem por aí e de repente encontram um grupo que valoriza a palavra, que deseja ardentemente a palavra. É assim ou não é assim? E aí faz toda a diferença, faz ou não faz? Faz, claro que faz. Você fica constrangido a ficar e partir o pão e ali ficar. Então é importante para quem quer comer bem ter esse desejo. A Bíblia diz que a ovelha faminta, até o amargo é doce. Até quando a espada desce cortando, ele gosta. Até quando corrige. Até quando você diz, não, está fora. Ele ama aquilo. Agora, para a ovelha gorda, diz que pisa em favo de mel, não quer, despreza a boa comida. Tem gente que já conhece tudo, já sei tudo. Então, faz com que a comida também, a alimentação não seja boa. Ele diz que a gente tem que desejar ardentemente. E o terceiro ponto, que é muito importante, é o leite genuíno. Quer dizer, você tem que desejar ardentemente, mas não qualquer coisa. Um desejo ardente pelo leite genuíno, não falsificado. Queridos, é impressionante como se falsifica hoje a palavra de Deus. Impressionante. Quando a Bíblia fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios 4 diz que Deus constituiu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao retordenamento, a palavra no grego é katartismos. A visão de Deus é que esses ministérios capacitem a igreja para a igreja fazer o seu trabalho. Se lembra que eu falei ontem? Que você que tem que ir pregar e batizar, se lembra que eu falei isso ontem? Eu podia ter completado dizendo assim, os ministérios, que todo mundo espera que os pastores façam isso. Mas o trabalho não é do pastor. A ovelha sadia da cria. Quem tem que gerar a vida é você. Você que tem que ir, pregar, batizar. E o que o pastor faz? O pastor te treina, te capacita. Ele te forma. Então, os ministérios, é muito importante uma igreja que experimenta a pluralidade nos ministérios. Quando eu digo pluralidade nos ministérios, eu não estou dizendo que tem que ter 50 pastores, 20... Não, talvez até seja uma igreja com um único pastor, 2 pastores, não sei, mas é importante
que nessa igreja não apenas esses 2 homens alimentem o rebanho. É importante que os ministérios se completem. Eu vou dar um exemplo para você. Vou pegar aqui pelo menos uns 2 ou 3 casos que eu experimentei. Um evangelista é uma bênção. Onde ele está, existe casa cheia. Ele ganha gente. E não apenas ganha, ele fomenta as pessoas a ganharem. Ele incendeia todo mundo com aquele desejo de ganhar almas. O importante é ganhar almas, a igreja se multiplica mesmo. Mas ele, em algum momento, ele pode se equivocar, por exemplo, e começar a fazer um convite assim, ó, venham para Jesus, porque Jesus te salva dos seus problemas. Pare de sofrer. Jesus te salva dos teus problemas. Jesus salva você dos teus problemas? Salva ou não? Salva ou não? Salva. Isso é uma verdade. Mas ela não é fundamental. Ela não é fundamento. Como assim, Franco? Se o profeta for falar isso, o profeta já dá uma corrigida. Ele diz assim, ó, vem para Jesus, que Jesus te salva dos teus pecados. Inclusive, muitos dos teus problemas é por causa dos teus pecados. Qual é a diferença? A diferença é que uma é fundamental mesmo. Quando você vem para Jesus, porque Ele te salva dos teus pecados, mesmo que você tenha problemas, você não larga Ele. Mas quando você vem para Jesus, porque Ele te salva dos teus problemas, e quando você tiver um problema e Ele não te salvar do problema? Vou falar pior, e quando Ele te meter no problema? Ai, pastor, que heresia! Jesus não mete a gente em problema. Mete. Ele falou, eu vos envio como ovelha por meio de lobos. O que é isso? É porque a gente não gosta desse tipo de promessa, não é verdade? No mundo tereis aflições. Quem é que guarda? Eu estou com uma promessa linda de Jesus, qual é? No mundo tereis aflições. Tens bom ânimo. Quem foi que mandou aqueles discípulos atravessar o mar? Quem foi que diz, entra no barco e vai para lá, no meio da tempestade? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez? É porque o crente, ele pensa assim, se eu estou no centro da vontade de Deus, nada pode dar errado. Está errado você. Você pode estar no centro da vontade de Deus e encarar uma tempestade de frente. E às vezes quem manda a tempestade é o próprio Deus. Mas para quê, pastor? Para te provar. Para provar a tua fé. Então, um ministério evangelístico, muito bem intencionado, sem a influência de um profeta, de um apóstolo, ele pode ter esse equívoco. É um equívoco. Outro dia minha esposa lia um livro, vou até falar publicamente, porque essas coisas tem que denunciar publicamente. O título do livro é Maravilhosa Graça, Filipenses. E aí ela estava lendo, de repente ela falou assim, Franco, coisa estranha aqui esse título. Era um título que ia entrar no assunto. Eu falei, qual é o título? Ela falou assim, um pai cego de amor. Aí começa a falar de uma graça de Deus na vida, que Deus fica cego de amor. Eu falei, Denise, está fora. Deus não fica cego nunca. Amor, inclusive, não cega. O que cega é paixão. Paixão cega. Porque a paixão, ela enfeitiça. A paixão seduz. Sedução, feitiço, fascínio, tem a mesma raiz. Gálatas 6, quando diz assim, ó, quem vos fascinou, ó insensatos, Gálatas? Ele podia ter dito assim, quem vos enfeitiçou? Quem vos seduziu? Porque a paixão é que seduz. Você já viu uma mulher seduzida, um homem seduzido? Fica cego. Não vê erro na pessoa. Não vê nada, é um santo, ele é perfeito. Pode ser fascinado por um namorado, por uma noiva, por um líder. Por um líder também fascina, também seduz. O amor não seduz, o amor conquista. O amor conquista. Outra coisa, quem ama não fica cego, pelo contrário, ele às vezes enxerga muito bem os nossos defeitos, melhor que a gente. Você sabe qual é o lindo do amor de Deus? O lindo do amor de Deus é que Ele consegue ver todos os nossos erros e ainda assim nos amar.
Ele não fica cego nunca, ele vê cada miséria nossa. E como ele consegue amar a gente assim, que é inexplicável, não é verdade? Mas você acha que Deus fica cego com os teus erros? Você acha que Deus diz, não estou vendo teus... Eu te amo tanto que eu não estou nem vendo teus furos. Vai ser assim? É assim? Se fosse isso, a gente podia arrancar um monte de páginas da Bíblia. Um monte. Jesus falou assim, naquele dia, muitos dirão, em teu nome expeli demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Aparta-te de mim. Conhecer aqui é ter intimidade. É a mesma palavra que foi usada para dizer assim, José não conheceu Maria até que ela desse a luz a Jesus. É a mesma palavra, conhecer. José não teve intimidade com Maria até que ela desse a luz a Jesus. Então, conhecer, quando Jesus fala assim, eu não te conheço, não é que ele não conhece, ele conhece, mas ele não tem intimidade. Assim, por que Jesus não tem intimidade comigo, Franco? Não tem, porque intimidade depende de dois, não depende de um só. Intimidade depende de dois. Ele quer muito ter intimidade conosco. O negócio que às vezes a gente não quer ter intimidade com ele. Esse é o problema. Vocês entendem isso ou não? Amém ou não amém? Vou pegar um outro exemplo aí pastoral, para falar dos pastores também. Estava no Chile uma vez, meu irmão pegou um livro, abriu assim e falou assim, Franco, olha que poema lindo. Eu comecei a ler o poema. O poema dizia mais ou menos o seguinte, que Jesus, tudo na vida de Jesus foi emprestado. Ele nasceu num lugar que foi emprestado. A manjedoura, o bercinho de Jesus, emprestado também. Aí ele vem narrando que cresceu, e o barco onde Jesus pregou era emprestado, que o jumento que Jesus usou era emprestado também. E aí ele vinha falando, interessante o poema. Aí falou, o túmulo que Jesus foi enterrado era emprestado também. Aí ele discorrendo sobre o ministério de Jesus, e tudo era emprestado. Aí num dado momento ele falou assim, haviam duas coisas que não foram emprestadas, a cruz e o espinho. Os espinhos, a coroa. Bem, essas coisas pertenciam ao Senhor. E ele falou assim, não é lindo, Franco? Eu falei, é bonito igual uma joia, mas é falso. Como assim falso? Eu acho que deveria ser assim, tudo é dele, por meio dele e para ele. O lugar onde Jesus nasceu é dele, porque dele é a terra e a sua plenitude. O jumento, claro que era de Jesus, os animais todos, diz que ele que deu vida a eles. O barquinho era de Pedro, não era, aquele barco foi feito com uma árvore que era do Senhor. Pedro não pagou pela árvore, a árvore é do Senhor, ele é o dono do barco, ele é o dono do mar, ele é o dono dos peixes, lembra que ele mandou? Ele que fez a pesca maravilhosa, ele é dono de tudo. O túmulo também era dele, agora tinha duas coisas que eu tenho certeza que não era dele, a cruz e os espinhos, isso era nosso. Ele tomou para ele. Na verdade, a única coisa que não era dele era isso, porque isso era totalmente nosso. Nós é que deveríamos estar lá. Deu para entender quando eu falo a importância de estar juntos os ministérios? É porque a gente vai se corrigindo mutuamente. Uns com a graça, outros com outros. Um lugar onde só tem profeta, vai ficar um grupo assim, fogo puro, minguado, às vezes muito duro. Tem que mesclar com pastores, com mestres. Um profeta que não pastoreia, que não considera os outros ministérios, ele vai ser um avivalista. Ele vai estar convidado para estar num monte de lugar pegando fogo e vai descer a marreta em todo mundo. Vai sair de lá, não vai se preocupar com nada. Quantos estão quebrados, ele não quer nem saber, ele destrói tudo e vai embora. E depois os pastores ficam recolhendo os cacos, porque às vezes o profeta, por não entender o corpo, ele não tem nenhum compromisso com o pastoreio. Ele não quer nem saber. Meu irmão, eu falo mesmo, Deus mandou, eu arrebento. Mas tem um corpo, tem uma igreja, tem que ser pastor para entender o negócio. Às vezes tem que saber bater também, tem que saber corrigir, tem que saber um monte de coisa. O apóstolo mal compreendido, ele sai e abre uma missão.
Aí vai fazer um ministério para-eclesiástico, uma missão. Normalmente, onde tem missão, você encontra apóstolo lá. O pastor, sem os outros ministérios, ele vai ter uma congregação pequenininha, bem cuidadinha, mas pequena. O evangelista vai ter uma congregação enorme, mas normalmente, se ele ficar só, ele vai sem qualidade. Vai ser aquele montão de gente que não sabe nem a Bíblia direito. Se tiver uma congregação dirigida apenas por um mestre, vai ser aquele grupo pequeno, sabe tudo, mas não tem comunhão entre eles, dividem, ficam discutindo por letra. Não, que na cabeça de um alfinete cabe 3 anjos, ao outro, não, cabe 2, porque assim está lá, não sei aonde. Discute às vezes por coisas que não levam a lugar nenhum, entendeu? Se apega a letras, coisas miúdas. Mas quando esses ministérios se juntam, a igreja é tremendamente edificada e abençoada. Se o mestre for excluído da igreja, ele abre um seminário para ele. Abre o seminário, começa a dar aula e fica uma coisa para-eclesiástica também. Na verdade, quando os ministérios não se reúnem, nasce um monte de coisa para-eclesiástica. E nós precisamos juntos, em nome de Jesus, resgatar o leite genuíno. Quantos podem dizer amém? Quantos me entendem? O leite genuíno, ele é genuíno mesmo quando esses ministérios se juntam para abençoar o corpo de Cristo. E aí você vê como Deus abençoa. Você vê a riqueza. Eu caminho no ministério plural quase 20 anos. Eu sei que meu ministério não seria o que é hoje se eu não fosse influenciado por Marcos, Modesto, por Cláudio, por Fonseca, por Rogério, por Samuel, que agora está em Cabo Frio, mas a gente se relaciona. E muitos outros pastores do meu vínculo, do meu relacionamento, que vai limando, que vai corrigindo, que vai agregando, que vai revelando, que vai somando. Quantos entendem? Amém ou não amém? Amém. Então, vamos adiante. Eu quero terminar falando sobre a comida de Jesus. Por quê? Porque de repente você diz assim, eu leio a Bíblia e estou alimentado. Tudo começa com a leitura da Bíblia mesmo. Mas se você só lê a Bíblia e não faz mais nada, você não está alimentado de coisa nenhuma. Por quê? Porque qual é a comida de Jesus? Lê ali. Disse-lhe Jesus o quê? E João 4:34. Depois Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais o quê? Ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui é um problema da igreja. É assim: em primeiro lugar, o que alimenta Jesus é fazer a vontade do Pai. O Jesus que está em você, que a gente canta, que ele cresça e que eu diminua, ele come a vontade do Pai. Você pode dar a Escritura para ele, deve, mas o que ele come é a vontade do Pai. Se você lê a Bíblia e não faz mais nada além de ler, você não está alimentado. O alimento ele só desce quando você, depois que toma conhecimento da vontade de Deus, você faz a vontade de Deus. Deu para entender ou não? Você não fica forte espiritualmente só enchendo tua cabeça de textos, decorando o versículo. A tua força vem quando você começa a viver a palavra, viver. Quando você começa a tornar aquilo prático. Prático. A Escritura chega a dizer que o homem que não pratica, ele engana a si mesmo. Que ele não se torna adulto, porque os adultos são aqueles que têm suas faculdades exercitadas pela prática. Então é necessário você ter essa clareza que alimentar Jesus é fazer a vontade do Pai. Quantos entendem? E esse texto de baixo deixa claramente como armadilha. Olha só o que Jesus fala para os fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais o quê?
E de verdade, é verdade, são elas mesmas que testificam de mim. É verdade, a Escritura é poderosa. Errais por não conhecer a Escritura. Mas ele diz assim: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Você consegue pensar em alguém que lê a Bíblia e diz assim: aqui tem a vida eterna está aqui, mas não vai até a vida, não se relaciona com Ele? Você consegue pensar nisso? Senão o que eu falei ontem, daquela turminha que diz assim: caminhar é uma bênção, mas nunca caminha uma vez por ano. Comida tem que ser saudável, oh glória, mas come a dieta do McDonald's lá, todo dia, toda hora. Quantos me entendem? Amém? Posso avançar? Então vamos. Vamos para a sétima verdade. O que diz a sétima verdade? Fala alto. Modelo, companheirismo e discipulado são requisitos importantes para o nosso crescimento. Eu estou entrando agora na prática, tá? Todos nós precisamos de modelo, nós precisamos de companheirismo e precisamos de discipulado. Porque dessa maneira nós crescemos. Diz assim o texto: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, e faz o quê? Cresce. Que crescimento? O crescimento que procede de quem? Olha o que ele está dizendo. O texto é até mais complexo. Ele está explicando sobre pessoas que têm visões da carne, culto aos anjos e tal. Mas ele está dizendo assim: trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Essa pessoa que está aí tendo um montão de visão da carne, ela não está unida à cabeça. Aí ele explica: do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A primeira coisa para você crescer é estar unido a Cristo, a cabeça. Você não pode crescer se não estiver unido a Cristo. Lembra que eu falei ontem? Você às vezes quer casar com uma pessoa e quer que essa pessoa seja transformada, mas ela nunca viu Jesus. Como é que ela vai ser transformada? Você é transformada em quê? Em quem? O crescimento. Deixa eu dar um toque aqui que eu acho que é importante. Isso é muito comum entre nós, é assim. Eu vou usar um exemplo. Um dia eu estou saindo de uma reunião de líderes, e o irmão me liga: poxa, Franco, estou com um casal aqui, passando um maior problema, dá um pulinho aqui. Poxa, compartilha conosco aqui, nos ajuda. Eu peguei um missionário e fui lá na casa desse casal, e havia um outro casal ministrando para um casal ministrando para um outro casal. E eu percebi que o outro casal não era cristão. Aí você tem um casal cristão ministrando para um casal que não é cristão. Esse casal cristão queria ensinar ao casal não cristão o papel do marido e da mulher. Não, ele falou assim: não, Franco, eu já falei da importância do cabeça, que ele é cabeça na casa, que ele tem que dirigir o lar, que ela tem que ser submissa a ele como ao Senhor. Aí vem explicando que o papel dele é esse, que o papel dela é esse. E eu olhei assim e vi a angústia do casal incrédulo. Falei: Jesus, ele está querendo discipular alguém que nem nasceu de novo, que não tem a vida de Jesus. E eu entrei na conversa assim, meio quebrando a história. Falei: bem, sem mudar de assunto, né? Vai mudando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão conseguir nada disso que eles estão falando aqui. Não vão conseguir. Vocês não conseguem. Na verdade, vocês não conseguem nem cumprir os votos de vocês, por isso que estão brigando. Vocês estão aí nesse negócio todo porque vocês não conseguem nem cumprir a palavra que vocês deram no altar. Sabe aquele compromisso do altar? Eu te amo. Para onde tu fores irei, onde tu repousares, aquela coisa linda. Não consegue, cara. A carne não consegue agradar a Deus. É impossível. Impossível. É contra a natureza dele. O cara casa para ser fiel.
Eu casei para ser fiel, casei com 21 anos de idade. Quem casa pensando em adulterar? Ser sem vergonha? Quem casa? Ninguém. Mesmo incrédulo não pensa, vou casar igual. Não. Quando a pessoa casa, ela pensa em montar a família, arrumar esse modelo. Ela pensa em tudo, só pensa em coisa boa. Mas um ano depois de casado, eu já era pior que meu pai, a quinta potência. E eu casei assim, eu nunca vou ser um homem igual ao meu pai. Nunca. Engoli tudo. Que pior que ele. Mas, por quê? Porque ainda que eu quisesse fazer o bem, eu não podia. Eu tinha que nascer de novo. Eu falei para o casal, olha, você sabe qual é a saída para vocês? Tem uma saída. Ele, qual é? A saída é a seguinte, tem que nascer de novo. Vocês dois precisam nascer de novo. O que vocês acham de um novo nascimento? Como assim? Nascer no Espírito. Ter uma nova consciência, um novo coração. Ter poder para viver tudo isso que eles falaram. Poder para viver. Porque o Espírito Santo te dá poder. Quantos podem dizer amém? Aí comecei a evangelizar os dois. Aí chamei para entregar a vida a Jesus, para orar. Nós não podemos discipular incrédulos. Você discipula crente, incrédulo não. Incrédulo nós pregamos para ganhar, ensinamos para edificar. Você lembra que eu falei isso ontem? Você tentar ensinar um incrédulo a viver uma vida santa é um jugo muito pesado para ele não consegue. É contra a natureza dele. Você se lembra quando você era incrédulo? Inseguro em cima do muro? Se lembra da tua vida? Você não conseguia viver, conseguia? Não. Se esforça, tenta, mas não consegue. Agora, você se lembra quando Jesus entrou na tua vida? A diferença que isso fez? Quanta coisa mudou e quanta coisa ainda vai mudar na tua vida? Amém? Quem já teve preso às drogas aqui? Eu tentei me libertar várias vezes, na força. Um mês fora, quando voltava pior. A quinta potência também. Voltava pior, porque eu não tinha forças em mim mesmo para resolver. Agora, quando Jesus entrou, as cadeias foram quebradas, todas quebradas. Porque é com ele que se vive. Fora dele não tem vida alguma. Tem que estar unido à cabeça. Você pode dizer amém ou não? Amém? E depois diz assim, uma vez unido à cabeça, você precisa estar realmente, da qual todo o corpo, suprido, diga suprido, e bem vinculado. Aí ele usa duas palavras, juntas e ligamento. Diga juntas e ligamentos. Olha, irmãos, eu não posso provar para você o que é junta. Olha, junta é uma junta de companheirismo. Ligamento é quando você está debaixo do discipulado. Seria uma ousadia muito grande tentar dizer que isso é isso, entendeu? Embora eu creia exatamente que é assim. Mas eu não quero provar, eu não posso provar isso. Mas eu posso provar outras coisas. Vamos avante. O que eu posso provar? Eu posso provar que nós temos um apego às sombras. Nós nos apegamos às coisas que não são. Na verdade, a gente olha mais para a sombra do que para aquilo que é real. A prova disso é que a igreja evangélica tem muita dificuldade com prédio. Olha, nós falamos assim, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. A gente prega isso, a gente fala, a gente diz, mas de vez em quando alguém está indo lá para o galpão do Projeto ID, assim, vamos para a igreja hoje? Você vai casar na igreja? O que é uma pessoa casar na igreja? Casar na igreja é casar no meio dos irmãos. Pode ser na praia, pode ser na caverna, pode ser na cadeia, no navio, pode ser aqui dentro. Mas nós nos apegamos demasiadamente às sombras. Eles, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de quem? Agora tu vai entender o texto todo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões infatuadas, sem motivo algum na sua mente carnal. Aí ele vai falando, né? Aqui o texto está apagadinho, diz assim, e não retendo a cabeça, da qual
todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós precisamos eliminar as sombras da gente. Eliminar a sombra, tirar as sombras. Nós precisamos crer na palavra do jeito que ela é. Simples. Amém ou não? Avança aí. Jesus é o único modelo do Pai. Você tem dúvida disso? Não? Amém ou não? Nós precisamos de quê? Nós precisamos de quê? Para esse modelo, o tempo inteiro. Ele é a estatura. Ele é onde Deus quer que a gente chegue. Então, nós temos modelo, mas nós precisamos estar unidos a Ele. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? Se você quer, de verdade, crescer, você precisa conhecer Jesus mais e mais. Conhecer aqui não é no sentido só intelectual, não, é de experimentar Jesus. É crescer no conhecimento, na experiência. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Tem conhecimento intelectual, não, estou falando de experimental, tá? Eu não posso discipular incrédulos, não posso, que não provaram o novo nascimento, ele tem que nascer de novo. Já falei tudo isso, avança. Eu falei que eu não posso provar o que é junta, mas eu posso provar pela Bíblia que 2 é melhor que 1. Posso provar. Primeiro porque a Bíblia diz isso, Eclesiastes 4. O que diz assim? Vamos lá ler juntos. Melhor o quê? Do que? Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho e por quê? Ai, porém, do que estiver o quê? Pois caindo, também se 2 dormirem juntos, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, o cordão não. Eu olho para a Escritura e vejo Jesus enviando de 2 em 2. Eu costumo dizer para os irmãos assim: nem para pegar o jumento Jesus mandou um. Trabalho simples, né? Vai lá e pega o jumentinho, vão 2. 2 para pegar o jumento. Todo o trabalho que Jesus encomendou, encarregou os discípulos, sempre 2 estavam fazendo. No mínimo 2. O Espírito Santo não fez diferente. Atos 13 diz assim: havia em Antioquia profetas e mestres. Aí começa uma relação que começa com Barnabé e termina com Paulo. Aí diz assim: separai-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho encomendado a eles. Paulo e Barnabé têm um problema no relacionamento por causa de Marcos, e eles se separam. E aí Paulo começa a viajar sozinho. Paulo arruma outro companheiro chamado Silas, e começa, Barnabé viaja com Marcos, e agora Paulo viaja com Silas. Quantos me entendem? Quantos me entendem? O texto aqui é rico, eu não sei se eu botei na transparência, avança aí só para eu ver. Se alguém, diga comigo, na pluralidade, diga, na pluralidade, a proteção. Onde é que está a proteção da pluralidade? Ó, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2. Olha, amado, o diabo ele tem uma estratégia muito interessante para derrubar um homem, uma pessoa, um discípulo de Jesus. A primeira coisa que ele faz é isolar essa pessoa, é deixar só. Porque quando você está com alguém, você resiste mais fortemente a Satanás, você resiste. Agora, você sabe quando eu percebo que o diabo quer dar uma pernada no discípulo? Eu começo a vê-lo solitário, solitário. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Ai daquele que estiver só. Porque quando o diabo quer armar cilada, é muito mais fácil ele armar cilada para um homem só do que para 2. É assim ou não? É. Você já tem essa prática? É assim. Eu quando sou convidado para sair, para estar em outro lugar, eu costumo dizer assim: irmão, eu só tenho um problema. Tudo comigo é mais caro.
O cara, tu é muito exigente, você... Eu falei, não, a única exigência que eu faço é não estar só. Então fica mais caro. Se você vai arcar, por exemplo, com a minha passagem, aí você vai ter que pagar para 2. Porque eu não ando só. Eu não posso andar só. Eu não posso. Amanhã invento uma história a meu respeito. Eu vou ser sozinho falando. Agora, se eu estiver com uma pessoa, com minha esposa, ou com outro pastor, com um discípulo, ou com um filho, não, nesse dia eu estava junto. Foi assim não. Reverte. Então, 2 protege. Pode dizer amém ou não? Avança mais um. Na pluralidade há o quê? Restauração de quê? Porque se caírem, um levanta o... Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem... Isso é simples. É só você olhar para a igreja do momento. Homens que caíram e que eram solitários, que eram os únicos, ainda continuam caídos. Infelizmente. Homens que caíram dentro de uma pluralidade, foram disciplinados, confrontados e foram restaurados. É assim. Quando você tem um companheiro, porque ninguém está livre de cair. A Bíblia diz que quem pensa que está em pé, pensa, cuide para não cair. Então todos nós estamos sujeitos à queda, todos. Quantos entendem isso? Entendem isso? Todos estão sujeitos. Agora a diferença é a seguinte: quando eu caio sozinho, eu fico totalmente desguarnecido. Ninguém me corrige, ninguém me toca, ninguém restaura o meu ministério, ninguém me disciplina e diz assim: ele está pronto para voltar. Porque ele está só, ele é único, ele é o Todo-Poderoso. Aí fica só, aí a tendência é ficar cada vez mais só, e aí... Isso é na prática. Onde existe pluralidade, existe restauração de ministérios. Quando alguém cai, ele é corrigido, ele é amado, disciplinado, mas ele é restituído. Eu sou um homem de disciplinas. Disciplina pública eu tenho 3. E tem aquelas que Deus deu por conta dele sem contar com a igreja. Bateu assim, só. Eu sei a importância de uma disciplina. Eu sei. E eu sei a importância de ter alguém do lado. Na hora da disciplina, a pessoa te cobre. E é uma autoridade para dizer assim: volta. Você pode voltar agora. Restitui. Amém ou não amém? Avança. Na pluralidade há o quê? Alento e... Nos aquecemos no inverno. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mais um só como se aquentará. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que nunca passou o inverno? A Bíblia diz que o dia mau chega para qualquer pessoa. Sábio, nécio, forte, fraco, rico, pobre. Ninguém está livre do dia mau. Ninguém está livre de um inverno. Ninguém está livre de experimentar um tsunami na vida. Ninguém está livre. Ninguém. A Bíblia diz isso. Eclesiastes, depois pode dar. Ninguém está livre. Pode ser rei, pode ser plebeu. Um dia a tua construção será aprovada. Um dia vai chover forte. Os rios vão transbordar e vai bater com ímpeto na tua casa. E vai provar aquilo que você está construindo, edificando. Não tem jeito. O inverno chega para qualquer um. E quando chega o inverno para alguém, quando você não sente a presença de Deus, porque Deus em algum momento também te prova assim. Deus prova às vezes as pessoas, deixando as pessoas se sentirem sozinhas. Deus não te abandonou, não. Deus me abandonou, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Por que Deus faz isso? Eu penso que Deus faz isso porque Ele não quer que a gente viva por sentimentos. O justo, meu justo viverá por fé. E nós somos muito sentimentais. A gente quer sentir, é bom sentir. É bom sentir a presença de Deus, não é?
É ou não? Mas e se você não sentir, Deus não está? Quem foi que disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Quem foi que falou isso? Ele é poderoso? É fiel? Ele é verdadeiro? Então eu posso dizer para você que Deus está sempre na tua vida, mesmo quando você não sente Ele? Posso dizer isso? Por fé? É difícil, porque você, sem sentir, às vezes você sente um deserto, um inverno, você sente frio, fria. Mas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa: é muito bom no teu inverno ter alguém do teu lado. Sabe por quê? Porque é possível que a pessoa que está do teu lado não está provando nenhum inverno, pelo contrário, está provando o fogo de Deus. E aí ela é um alento para você. Ela te aquece, ela te refrigera, ela te dá palavra. É muito bom, quando você está vivendo um momento ruim, ter alguém do teu lado, porque essa pessoa necessariamente não está vivendo esse momento ruim contigo, ou está passando a dor com você, mas não está sentindo a mesma coisa que você. Está cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de palavra. Isso fortalece, anima e te levanta, te dá forças para suportar aquele momento difícil, que vai passar. Esse momento vai passar na tua vida. O choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? Ele diz assim: tem melhor paga do seu trabalho. Na pluralidade, a variedade de dons e serviço. Você pode dizer amém ou não? Um trabalhando, são alguns dons e alguns talentos nele, mas dois, multiplica. Três, melhorou. Aí vai a riqueza. Se lembra que eu falei de apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre? Imagina esses homens juntos, trabalhando. Quanta riqueza, quanto depósito, quanta bênção. É tudo que o diabo tem medo, é que ministérios se juntem, que pessoas com talentos e dons de Deus se reúnam, porque quando estamos juntos, nós temos mais, o nosso ganho é maior, nossa pescaria é maior, nossa semeadura é maior, nossa edificação é maior. Quantos podem dizer amém? Então, eu não posso provar para você que junta é companheirismo, mas eu posso provar para você que companheirismo é fundamental. Se você não tiver um companheiro, arrume. Ora a Deus. Isso ninguém precisa estabelecer, não. Você vai encontrar amigos que são mais chegados que irmãos. Gente que você tem prazer de estar junto, que você escolhe, que pensa no reino de Deus como você pensa. Amigo é escolha, amado. Amigo é escolha. Se você conhece bem a igreja, você pode reparar o que eu vou dizer. Você vai no encontro de jovens, adolescentes, assim, os jovens fervorosos, consagrados, estão sempre juntos. Aqueles adolescentes, jovens que não querem nada com Jesus, estão sempre juntos também. Eles fazem a panelinha deles, a panelinha dos que não querem nada. Aí você diz, mas por que isso, Franco? Porque amizade é uma escolha. Irmão você não escolhe. Irmão nasce na tua família, mas amigo você escolhe. Você escolhe amigos. E é muito importante saber escolher amigos. A Bíblia diz que Josafá era um rei bom e sábio, mas um filho dele casou com a filha de Acabe. Quase que ele morreu por essa aproximação com Acabe. Quase que ele morreu. É muito importante você saber se relacionar e escolher pessoas certas. Gente que quer Jesus mais do que você, de preferência. Porque se você começa a fazer escolhas erradas, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você escolhe gente que te encobre, se você escolhe amizade que diz assim, que mente para te encobrir, isso não é amigo, nunca foi. Nunca foi. Diz que eu não estou. Se fulano ligar para cá, você é minha amiga. Diz que eu não estou.
Isso não é amiga nunca. Essa amiga está te levando para o inferno. Isso não é amizade. A amizade resiste. A amizade diz não. A amizade lima você, afia. Dois amigos são como dois ferros. Um afia o outro. Amigo te resiste. Amigo diz, não concordo. Não é assim. E segue te amando. Segue querendo estar contigo. Amigo te confronta. Amém? Amigo não diz tudo que você quer ouvir. Ele diz o que você precisa ouvir. É como um pai ou uma mãe. Ele não está sempre, não, eu te apoio. A porcaria que você está falando, eu te apoio. Não apoia nada. Amigo é capaz de dizer, não te apoio nisso não. Isso é furada. Sai dessa. Amigo ouve, sim, o coração da pessoa, mas discorda. Amigo apara o vômito da pessoa. Pode vomitar para um amigo, mas ele depois vai tratar de você com força. Vai também saber dizer, te corrigir. Vai te dar caminho para andar. Amém ou não? Quantos me entendem? Nós precisamos de relacionamentos assim no corpo de Cristo. Precisamos. Quando eu digo nós, do pastor à ovelha mais nova, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Isso forma uma junta no corpo de Cristo que nos supre e nos fortalece. A gente fica firme. Quantos têm amigos pode dizer amém? Ó, sentir firmeza, hein? Avança aí. Jesus enviou de 2 em 2. Alguém tem dúvida? Lucas, ninguém tem dúvida. Avança. O Espírito Santo enviou de 2 em 2. O texto de Atos 13 que eu li, de 1 e 2. Avança. O amor é o vínculo da... Tem dúvida? Alguém tem dúvida? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Quem pode amar sozinho? Se o amor, ele tem uma direção para fora. Quem pode amar só? Eu me amo. Só se foi isso, não? O amor é um rio que flui. Então você precisa de alguém para amar, para exercitar o amor. Então você precisa de relacionamentos, onde você dirige o amor. E ele vincula perfeitamente. Ninguém é vinculado por um papel. Ah, eu tenho um vínculo no papel. O papel pega fogo, cancela, a lei muda. A lei muda. Aí a pessoa rompe o compromisso. Falou, quebra. Escreveu, anula isso. Mas o amor é o vínculo da perfeição. O amor suporta tudo. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Quantos me entendem assim, amém? Avança. Esse outro vínculo também é inquestionável. Pais e filhos. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Pedro chama Marcos de filho. Avança. Paulo tem uma relação de filhos, uma relação enorme. Paulo chama Timóteo. Paulo, ele toca do caráter de Timóteo de uma forma sobrenatural. Ele conhece Timóteo de forma íntima. Eu vi um pastor uma vez, tomou uma decisão radical na vida dele. Ele era supervisor de um grupo de igrejas, era um bispo. E aí, um dia, lendo as escrituras, uma carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz assim, Timóteo, não beba apenas água, põe um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades, do teu problema lá de estômago. Ele, quando leu aquilo ali, ele chamou a mulher dele e falou assim, mulher, nós estamos sozinhos. Ela, como assim? Ele falou assim, o meu pastor não sabe nem que eu tenho estômago, quanto mais eu tenho problema de estômago. Ele era um bispo. Porque eu perguntei, como é que eu soube dessa história? O cara deixou a supervisão de várias igrejas e foi para uma casa cuidar de uns discípulos, lá em São Paulo. E eles estavam no encontro de pastores e me contaram, olha, esse irmão está chegando aí, Franco, tal.
Ele era bispo, uma denominação. Eu me aproximei, eu falei, o que levou esse homem a me largar tudo? E fui conversar com ele. Ele me contou essa história. Ele falou, Franco, eu descobri que eu não tinha um pai. Eu descobri que eu não tinha relacionamento estreito com ninguém. Eu supervisionava um monte de gente, não cuidava de ninguém, mas também ninguém cuidava de mim. Era um negócio de relatório, de papéis, de prestação de conta, mas não tinha intimidade nenhuma. Isso me levou a tomar decisão. Ele conheceu Fonseca, que era um pastor ligado a nós em São Paulo. Fonseca começou a cuidar dele. Aí eu conheci esse homem. Fonseca é magrinho assim. Você conhece Fonseca? É uma figuraça, Fonseca. Fonseca, muito figura. E ele tem um negócio com os pastores, sabe? Fonseca toma café com um, almoça com o outro, janta com o outro. Fonseca é um negócio muito interessante em São Paulo. São Paulo é difícil se relacionar. Mas Fonseca tem discípulo em Guarulhos. Mora em São Bernardo do Campo, quem conhece São Paulo? Ó. Mora em São Bernardo e cobre pastor em Guarulhos. Santo Amaro, Cidade Ademar. Olha que coisa. Lugar difícil, desanima andar em São Paulo. Você entra num carro, vamos andar. Fonseca fura aquilo todinho e vai atrás dos pastores para estar com os pastores. Eu honro aquele irmão, porque é uma bênção. Deus tem dado filhos a ele. Alguns pastores muito amados, até mais velhos que ele, de idade, para ele cuidar. Avança. Aqui, Paulo segue falando a Timóteo dos deveres dele. Timóteo. Aqui ele chama também a Tito de filho, Onésimo de filho. Você vê quantos filhos Paulo tem? Essa relação eu posso provar pela Bíblia também. Gente que se identifica, gente que diz assim, poxa, eu te gerei em Cristo, eu vou cuidar de você. Gente tem aquela relação assim, ó, companheiro e discipulado, assim, ó, nessa relação assim, ó. Nós precisamos também de irmãos que a gente identifique, que sejam um modelo para nós, de referência. Quantos podem dizer amém? Avança mais um. Eu acho que esse é o último slide. Eu só vou te explicar rapidamente. Olha para cá. Olha para cá, por favor. Tem um tijolo aqui? Tem ou não? Qual é a diferença de um tijolo edificado e de um monte de tijolos? Uma pilha. Eu vou dizer para você qual é a diferença. Imagina que lá fora tem uma pilha com 3.000 tijolos. E aqui tem essa parede aqui. Vamos dizer que cada tijolo desse aqui tem um nome. É Pedro, José, que está ligado. Pedro que está ligado a José, que está ligado a Paulo, que está ligado a Maurício, que está ligado a João. Ele está aqui. Pedro está aqui, nessa parede. Mas lá fora também tem Sérgio, que está ligado a Paulo, que está lá naquela pilha. Aí você levanta 2 pastores. Um vai cuidar da pilha lá fora, outro vai cuidar dessa parede. E à noite vem um ladrão. O ladrão resolve pegar aqueles tijolos lá e roubar. Bota num carrinho e rouba. Você acha que o pastor daquela pilha, quando chegar de manhã, fala assim, estou sentindo um negócio diferente. Aquela pilha ali está mais baixa, pira lá. Você acha que ele vai reparar que roubaram 20 tijolos dele? Você acha? Você acha ou não? Não. Posso te garantir, ele não vai reparar que roubaram 20. Mas se roubar esse cara aqui dessa parede aqui, Pedro, se alguém vir de noite aqui, tu fez um buraco e levou, o homem que toma conta da parede vai reconhecer ou não? Vai ou não? De cara vai dizer, cadê o Pedro aqui? Roubaram ele. A diferença de um cristão edificado nos relacionamentos é que ele está edificado, é como se estivesse numa parede. Nós não somos tijolos, somos pedras que vivem. Mas quando a pedra Ana, está ligado à pedra B, que está ligada a uma outra pedra C, se a Ana está ligada à Benedita, que está ligada a Carla, ela é uma parede edificada. Para tirar a Ana,
tem que mexer com a Benedita e com a Carla. Deu para entender ou não? Ninguém rouba a Ana facilmente. Ninguém tira a Ana facilmente. Ninguém tira. Vou terminar. Eu acho que terminou. Avança o slide para eu ter certeza. A exortação de Paulo diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos o quê? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o problema nosso. Quando a gente não admoesta, a gente vai embora. Quando a gente não está relacionado, a gente nem trata uns dos outros. Ele diz: não deixemos de congregar. Antes, fazer o quê? Façamos a... Quando você começa a ver erro e não trata, você foge. Você vai embora, para de congregar. Ah, não dá para ficar não, lá é horrível. Vai embora. Mas quando você tem compromisso, que não está só envolvido, você tem compromisso, não é fácil não. Você ama os irmãos, não, isso vai ter que melhorar, esse problema a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que tratar isso. Isso aí tem que ter uma solução. Não desisto dos irmãos. Não posso desistir. Quantos me entendem? Avança mais um. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados aonde? Plantados na casa do... O que acontece com eles? E na velhice serão cheios de verdor, para anunciar que o Senhor é... Alguém, quando está plantado nos relacionamentos, ele floresce, natural. Mesmo quando é velho, mesmo quando está velhinho, começou a se relacionar, ele floresce. Plantado na casa do Senhor, nessa plantinha que não está mal. Faz um buraquinho para mim, Samuel, que eu vou entrar ali dentro, vou ficar plantado aqui dentro desse prédio, na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor é plantado na igreja, nos relacionamentos. Isso aqui é plantado na casa do Senhor. Se igreja somos nós, o que é a casa de Deus? Quem é templo do Espírito Santo aqui? Plantado é vinculado, é ligado a alguém. É isso que é plantado. Companheirismo, pais espirituais, uma boa referência. Isso aqui está plantado. Dá fruto. Avança mais um que eu acho que é... Para aí. Deixa eu terminar agora. Coloca atenção no que eu vou dizer. Vou terminar mesmo. Vou contar uma história para você de 1 minuto. Eu tenho um amigo chamado Durval da Silva Capela. É um irmão em Cristo. Esse irmão arrumou um problema grave com uma denominação lá no Rio de Janeiro. Não arrumou um problema, ele ficou triste. Porque o pastor da denominação mandava carta para a mãe dele todos os anos. Todos os anos. E engraçado que a carta começava assim: Pedra Viva Elza. Aí você me pergunta assim: poxa, se o pastor manda a carta para a ovelha dele, que mal tem nisso? Nenhum. Se a mãe dele não tivesse morta há mais de 18 anos atrás. Ela morreu. Eu estava lá. Eu fiz o ato fúnebre da mãe dele. O pastor não pôde ir, eu fui. E vinculei aquela família inteira. Mas você diz: como um pastor manda carta para uma pessoa que já morreu há 17 anos? Coitado, o pastor não tem culpa. É o sistema informatizado. O problema está lá, o computador é que faz as cartas. Mas uma coisa é responsabilidade do pastor. Qual é? É ter uma igreja vinculada. Porque se a Elza fosse vinculada, ela não era um número no banco de dados. Ela não era um nome no banco de dados que o computador manda a carta assim, e depois o pastor só assina. Igreja não é um bonde de gente, um sistema de um computador. Igreja é relacionamento, gente. É família, irmãos. Como é que morre alguém na nossa família e a gente não toma conhecimento? Depois fica mandando carta 17 anos depois. Eu entendo a deficiência daquele ministério, mas eu tenho que falar. Eu preciso dizer que isso está fora. Não é o modelo que Deus tem para o crescimento da igreja. O modelo de Deus não é um monte de pilha de tijolos. O modelo de Deus é uma casa edificada.
É uma casa edificada. Quantos podem dizer amém? Eu tenho que falar isso com todo respeito às lideranças evangélicas que eu tenho. Eu amo os pastores. Esse livro eu escrevi pensando neles. Mas eu tenho que dizer, querido, igreja não é um monte de tijolos. Igrejas são pedras vivas construídas umas nas outras. Quer uma igreja saudável? Aprenda a edificar os relacionamentos uns com os outros. Fortalece isso, anima a igreja a ser uma família. E você vai ter uma igreja melhor, para a glória do nome de Jesus. Amém ou não? Terminamos aqui. Nós vamos dar 10 minutinhos, tá bom?